Olá, seja muito bem-vindo ao Ministério Água Viva, a sua igreja digital. Eu sou o pastor Dárcio E Anita, e nós estamos aqui para mais um. Encontro da Família, juntos, unidos como uma família, a família de Cristo Jesus. Muito bem-vindo você que está conosco e bem-vindo também a quem ainda não conhece, mas vai ouvir essa gravação também. Seja muito bem-vindo, seja nosso convidado a participar também do Ministério Água Viva. E convidamos você a entrar na página web ministérioaguaviva.net, onde você tem todas as informações da programação, dos horários, como nós nos conectamos, de todas as redes sociais, também a gravação de todos os estudos e as pregações também. E seja bem-vindo a participar também lá na Rádio Vineyard, radiovineyard.net, onde você tem louvores e adoração, palavra, 24 horas por dia. É isso Em aí, nome de né? Jesus. É isso aí. Você também tem uma lojinha aí, se você quiser ajudar o ministério, né? Através da lojinha. Nós estamos aí em nome de Jesus. Amém? Que a paz do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Nós tivemos uma semana assim muito intensa, né, uma semana bastante intensa. Sim, uma semana diferente, e marcante nas nossas vidas. Foi uma semana tremenda. Mas por que será? Uma semana com muitos acontecimentos, né. Nós tivemos muitos acontecimentos. Se você lembra, no domingo passado nós falamos sobre o Domingo de Ramos. Nós falamos sobre, hã a entrada triunfal de Jesus, né. E lá nós falamos também que grande maioria daqueles que estavam, ovacionando, que estavam saudando a Jesus, em 5 dias estariam pedindo para que ele fosse crucificado. Se você não lembra dessa pregação ou se você passou, está aqui no YouTube, está aqui no ministérioalgaviva.net, você pode entrar lá e dar uma verificada. E o que e foi exatamente isso que aconteceu na última sexta-feira, né, sexta-feira passada, Jesus foi crucificado. Até chegar à crucificação, ele passou por um estágio bastante forte de sofrimento, de angústia, de de desprezo pela multidão, aquela mesma multidão que viu Jesus, eh fazendo milagres. Uma multidão que estava ali, usufruindo dos milagres de Jesus, ou da multiplicação do pão, ou da cura de pessoas, essa mesma multidão. Sim, para a nossa vida, pois você e eu precisamos ser salvos. Ou seja, ah, Jesus foi crucificado, mas isso aí já estava nos planos de Deus, para a tua vida e para a minha vida. Estava nos planos de Deus, por quê? Porque nós precisávamos ser salvos. Para que isso acontecesse, deveria haver um sacrifício. Sacrifício de um cordeiro, e tinha que ser um cordeiro especial, porque não era para livrar os pecados de uma pessoa, era para livrar os pecados de toda a humanidade. Esse cordeiro especial tinha que ser um cordeiro sem defeitos, um cordeiro perfeito, um cordeiro sem manchas, um cordeiro sem pecados. E para isso veio Jesus, o cordeiro perfeito, onde ele veio e se entregou pela humanidade, ele se entregou por você, ele se entregou por mim. Não era só um cordeirinho que era para pagar os meus pecados únicos, não, mas por toda a humanidade. E Jesus veio. Mas o mais importante não foi a morte de Jesus, porque ele sofreu, né, ele foi marcado, mas o mais importante foi a ressurreição. Aleluia. A ressurreição é alguma coisa tremenda, é alguma coisa que muitas vezes eu paro para pensar na ressurreição e eu fico imaginando a segunda volta de Jesus. Como é que vai ser? Se a ressurreição foi algo assim tremendo, que os discípulos estavam lá com ele, os discípulos sabiam que ele ia ressuscitar, e ainda assim eles tiveram algumas dúvidas, né.
Chegaram lá no sepulcro e não tinha ninguém, né. Hoje pela manhã, no hoje pela madrugada, não pela manhã, mas pela madrugada, no culto da ressurreição, né, que nós fizemos, nós falamos rapidamente sobre isso, que Maria Madalena, chegou lá, a Joana chegaram lá no no sepulcro e estava vazio, né. Onde levaram? Espera aí, mas Jesus já não tinha dito que ele ia ressuscitar? Isso é alguma coisa que muitas vezes passa com você e comigo. E essa é a palavra que o Senhor traz para nós hoje. Uma palavra diferente, uma palavra sobre a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus. Mas, na verdade, nós não podemos falar da ressurreição sem falar da morte de Jesus, que foi na sexta-feira, você lembra? É. E uma pergunta que eu gostaria de fazer, né, não só para você, mas para nós, o que a Sexta-feira Santa representa para você? O que que representa para você? Tem alguns que não comem carne, tem outros que fazem jejum, tem outros que passam a sexta-feira igual, como se fosse um dia qualquer. Mas o que que representa a Sexta-feira Santa na tua vida? Representa o quê? Dor? Representa sofrimento? Porque quando você assiste aqueles filmes da Paixão de Cristo, você vê muito sofrimento, muita dor. Mas e para você o que que representa? Representa injustiça e representa decepção? Injustiça por aquilo que fizeram com Jesus, decepção porque Jesus podia mandar vir do céu os anjos e rebentar tudo e estava tudo certo com ele, mas não aconteceu. Agora, para o diabo, ele não estava preocupado com a pregação da morte de Jesus, né, porque Jesus ia morrer. Sexta-feira, ele foi crucificado, ia morrer. Na verdade, o diabo ele não questiona a morte de Jesus, ele pensou que já tivesse vencido a Jesus com a sua morte. Então o diabo eles já estavam em festas, né, o inferno estava em festa, por quê? Porque Jesus morreu, então o diabo venceu. Mas uma coisa que o diabo não contava é que Jesus ele venceria a morte. Ele venceria a morte. Ele faz de tudo, o diabo faz de tudo para negar que Jesus ressuscitou. E hoje em dia, com certeza você já deve ter ouvido alguém dizer assim: "Mas será que Jesus ressuscitou mesmo?". Pois é, isso é alguma coisa que nós cremos pela fé. Nós cremos pela fé, porque nós não estávamos lá, nós não vimos. Nós cremos pela fé. Porque a ressurreição de Cristo é a maior vitória para o cristão. É a maior vitória. É a conse é a consequência da maior derrota para o diabo. A ressurreição de Cristo marcou o tempo, o que era antes e o que era depois de Cristo. Você acha que se fosse uma história, a ressurreição de Cristo, teria marcado o tempo? Um tempo que é antes de Cristo e um tempo que é depois de Cristo? Mas você pode me dizer assim: "É, pastor, mas tem algumas nações que não acreditam nisso". É, poucas nações, né, de 200 e tantas, nações que você tem no mundo inteiro, você deve ter aí umas 3 ou 4 que não acreditam, que ainda continuam contando os dias desde a época que o mundo existe, né. Onde você e eu estaríamos se Jesus não tivesse ressuscitado? O que teria acontecido com você e comigo? Ah, pastor, a gente estaria vivendo a nossa vida aí sem nenhum problema. Você acha? Você acha que a gente estaria tranquilo se Jesus não tivesse
ressuscitado, na verdade, se Jesus não tivesse ressuscitado, ia acontecer como muitos filósofos e muitos líderes religiosos que morreram e morreram. Não aconteceu mais nada. Se Jesus não tivesse ressuscitado, seria a mesma coisa, com um pequeno agravante. O pequeno agravante é que o inferno ia dominar esse mundo. O pequeno agravante é que você não teria mais o poder de Jesus sobre a tua vida e sobre a minha vida. O pequeno agravante é que, de verdade, nós não teríamos nenhuma esperança. O agravante é que nós viríamos, cresceríamos, morreríamos e se acabaria tudo. Na verdade, é um pouco estranho isso, principalmente porque nós vemos que a Bíblia não teria valor nenhum. A criação do mundo que Deus fez, lá no começo, a Trindade fez, seria uma história da carochinha. Que tudo que o povo de Israel passou lá no Antigo Testamento não seria muito verdade. Que todas as vitórias que Deus deu a cada um deles, que todos os milagres que Jesus fez, na verdade, não existiriam. Não seria um milagre, seria uma um acerto, né, uma correçãozinha, mas que voltaria. Onde a gente estaria? É importante saber que algumas coisas, sobre a ressurreição, nós temos que deixar muito claro, muito claro. A ressurreição é o ponto, vital do cristianismo. Se você não crê na ressurreição, você não pode crer em Cristo. Se você não crê em Cristo, você não é um cristão. Se você não é um cristão, o teu destino, ou o destino daqueles que não creem em Cristo, e a gente vai explicar o que é crer em Cristo daqui a pouquinho. O destino daqueles que não creem em Cristo é o inferno. Ah, pastor, mas eu também não acredito no inferno. Então tá bom. Então, a única coisa que eu posso dizer para você é assim: olha, então paga para ver. Espera e vai ver o que é que vai acontecer. Mas algumas coisas que a gente tem que saber sobre a ressurreição. Abra sua Bíblia em 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 21. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Ou seja, a primeira coisa que nós temos que saber na ressurreição de Jesus é que ele venceu a morte. Ele venceu a morte. E quando Paulo ele fala que o pecado entrou por um homem e a ressurreição vai vir por outro homem, ele quis dizer assim: olha, o pecado entrou lá por Adão. Adão entrou, Adão pecou, foi através dele que nós temos a morte. Por quê? Porque antes não existia morte. É, quando, perdão, Deus criou o mundo e criou o homem e a mulher, não existia morte, não existia pecado. Então, por Adão entrou a morte através do pecado. Nós estávamos mortos em nossos pecados. Nós pecamos, nós nascemos com o pecado original. Não havia esperança para a humanidade. A humanidade estava perdida. Estávamos condenados ao inferno eterno. Você acredite ou não no inferno, nós estávamos condenados ao inferno eterno. Mas Jesus veio, aleluia, e venceu a morte. Ele venceu a morte. Não somente a vida eterna, não somente a vida terrena, mas a vida eterna. Ele vencendo a morte, ele nos deu a possibilidade de termos a vida eterna com Deus. Agora, com a ressurreição de Jesus, o Jesus que venceu a morte, nós temos a certeza de viver com Deus, através da ressurreição.
Esse mesmo Jesus, ele abriu caminho para você e para mim, para nós sermos ressuscitados. Atra Através dele, nós vamos ser ressuscitados. Isso só pode acontecer porque Jesus ressuscitou. Nós só temos essa abertura de não irmos direto para o inferno, de podermos ir ao céu e estarmos com Deus. Nós só temos essa abertura de ressuscitarmos através de Jesus Cristo. Uma outra coisa que nós temos que entender é o que Jesus fala lá em João. Abra sua Bíblia lá em João. João capítulo 11, versículo 25. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ainda que morra, viverá. Jesus, ele é a vida. Não importa qual seja a situação ou a condição que você esteja agora. Por quê? Porque você pode me dizer: pastor, mas eu estou aqui, estou preso na cadeia. Não importa a situação que você esteja. Ah, eu estou preso numa cama de hospital. Eu estou condenado à morte. O médico me deu 3 meses, 3 semanas, 3 dias, 3 horas de vida. Não importa qual seja a sua condição. Jesus, ele veio para ser o autor da vida. Jesus, ele é a própria vida. Nesse texto, Jesus traz duas afirmações muito importantes. A primeira é que ele é a vida. Hã? O que ele fala aqui? Ele fala aqui, olha, eu sou a ressurreição e a vida. Então, a primeira coisa que ele deixa muito claro, a primeira afirmação, é que ele é a vida. E a segunda afirmação, que também não é menos importante, ele nos dá a vida. É, quando ele fala aqui, né? Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ou seja, se eu creio nele, eu tenho a vida. São duas afirmações muito importantes. Primeiro, que ele é a vida, e segundo, que ele dá a vida para você e para mim. Agora, vem a explicação do que é o crer. Esse crer, muitas vezes nós pensamos que é, olha, eu creio em Jesus. Todo mundo crê, o diabo também crê em Jesus, crê que Jesus é o Filho de Deus, crê que Jesus ressuscitou, porque ele teve uma surpresa, né. No terceiro dia, quando Jesus ressuscitou, ele foi pego de surpresa. Como assim? Imagina o barata voa que foi no inferno quando Jesus ressuscitou. Então, nós temos que entender o que é esse crer. Crer não é simplesmente eu saber que eu vou pegar o botão lá da luz e vou ligar e eu creio que as lâmpadas vão acender. Crer é aceitar o sacrifício que Jesus fez por você e por mim. Crer é nós aceitarmos isso. Ah, pastor, ó, perfeito, eu aceito. Ok, mas crer não é só isso. Crer é obedecer aos mandamentos que Jesus deixou aqui. São dois, lembra? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao teu próximo como a ti mesmo. Simples. Teoricamente é simples, mas não é tão simples assim. Crer também não é só isso. Crer é seguir os ensinamentos que Jesus deixou para você e para mim. Crer é ter uma vida transformada pelo Espírito Santo. Isso é crer. Crer não é simplesmente, eu acredito e está tudo certo. Não. Esse crer que Jesus coloca aqui, né, quando ele fala aqui: "Quem crê em mim, ainda que morra, viverá", o crer que Jesus está falando aqui é esse aí, olha, você tem que, saber, você tem que, acreditar no sacrifício, você tem que ter os mandamentos, você tem que, seguir os ensinamentos de Jesus. Então, Jesus, ele é a vida para você e para mim, a vida que
não só a vida terrena, mas a vida eterna. Porque muitos acham que, olha, morreu, acabou, acabou. Não, morreu, acabou, não. Acabou aqui, mas tem a vida eterna. E aí a vida eterna vai ser decidida pelas escolhas que você e eu fizemos. Se nós escolhemos crer nesse Cristo, nós vamos ter a vida eterna, vida. Se nós não escolhermos, nós vamos ter a vida eterna no inferno. E eu não creio que vai ser muito agradável. De verdade, eu não quero nem saber como é que vai ser lá, né. Eu quero ter a certeza que eu vou estar no céu. E essa certeza, quem nos dá é Jesus através de ser o autor da vida, né. E uma outra coisa que é importante nós sabermos sobre essa ressurreição de Jesus, Jesus fala lá, abre a sua Bíblia em João capítulo 5, versículo 21. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Ou seja, Jesus, ele é a própria ressurreição. É, foi através de Jesus que nós conquistamos a ressurreição. Através de Jesus, o Pai vai nos ressuscitar. Ou seja, sem Jesus não existe ressurreição. Não vai ter. Esquece. Sem Jesus não existe vida. Não só a vida terrena, mas a vida eterna. Sem Jesus, nós não temos salvação. Sem Jesus, não existe a eternidade com Deus. Jesus, ele é a própria ressurreição. Na verdade, ninguém jamais poderá vencer a morte na sua própria força, no seu próprio braço, no seu próprio intelecto, no seu próprio conhecimento. Ninguém vai poder fazer isso. Mas aqueles que creem em Jesus e no poder da sua ressurreição, na verdade já derrotaram a morte. Nós já derrotamos a morte, porque nós cremos nesse Jesus, nós cremos na ressurreição, nós cremos que Jesus, ele é a vida. Nós cremos que Jesus venceu essa morte. Não há morte humana, mas também a morte eterna. Nós vamos vencer a morte. Ah, pastor, quer dizer que eu não vou morrer? Olha, na verdade eu não posso dizer que você não vai morrer ou que você vai morrer. Eu posso dizer assim: olha, se Jesus chegar agora, nós não vamos passar pela morte física. Nós vamos para a eternidade com Jesus. Agora, e se Jesus demorar, sei lá, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, não sei quando ele vai chegar, e também não me importa. E se você ou eu, nós morrermos daqui a 2 minutos, então nós passamos pela morte terrestre, mas não passamos pela morte espiritual. Nós vamos lá ter a vida. Quem tem Jesus, ele vai ser ressuscitado na sua segunda vinda. Nós temos que celebrar essa ressurreição. Então, a ressurreição de Jesus não foi só um cumprimento de profecia, não foi só um cumprimento de palavra, como Jesus disse que ele ia ressuscitar, mas foi uma habilitação para a tua vida e para a minha vida. Habilitação para o mundo espiritual, habilitação para nós conquistarmos a vida eterna. Então, quero dizer para você que essa Páscoa, ela vem dizer que Jesus vive, que Jesus está vivo, que Jesus está atuando na minha vida e na tua vida, que Jesus ele está se movendo, ele está se se apresentando para você e para mim. Nós conversávamos com uma pessoa essa semana e a pessoa falava a respeito de sonho, como é, não sei o quê. Falei assim: "Olha, Deus pode falar com você através de sonho. Deus pode falar com você através da Bíblia. Deus pode falar com você através de um ímpio. Deus pode falar com você através de uma pregação.
Deus pode falar com você através de uma folha que está caindo. Deus pode falar com você como Ele quiser. O importante é que você saiba que Deus quer falar com você. Se nós cremos em Jesus, e se Jesus vive, eu e você também vivemos. É, pastor, é lógico, você está aí, está vivo. Não, mas não é essa vida aqui não, é a vida eterna. É, a vida eterna. E com isso nós temos que viver essa vida com Jesus. Viver essa vida com Jesus. Viver intensamente a vida que o Senhor deu para nós. E a pergunta que fica é: você já recebeu a Jesus como seu Salvador? Você já tem esse Jesus como Senhor da tua vida? Somente assim você vai poder viver a ressurreição. Se você não tiver Jesus, você não pode viver essa ressurreição. Você não pode ter esses benefícios da ressurreição de Jesus. E Jesus te convida agora, não é amanhã, não é quando você for uma pessoa perfeita, não é quando você deixar os teus vícios ou os teus problemas, mas é agora, a entregar sua vida a Ele. E Ele fala: olha, vem do jeito que você está, vem do jeito que você está. Ah, pastor, mas como é que vai acontecer? Olha, isso não é o teu problema nem o meu problema, isso é um problema de Deus, é Ele que vai tratar você. Então, se você deseja viver a ressurreição junto com Jesus e deseja entregar sua vida nas mãos do Senhor, repete essa oração comigo. Feche os teus olhos e repete essa oração comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu quero entregar minha vida nas tuas eu mãos, quero entregar a minha vida nas tuas mãos, porque eu desejo participar da ressurreição. porque eu desejo participar da ressurreição. Eu desejo ter vida, vida em abundância. Eu desejo ter vida, vida em Eu abundância. não quero mais estar preso ao pecado. Eu não quero mais estar preso ao pecado. Eu quero ser salvo através de Jesus Cristo. Eu quero ser salvo através de Jesus Cristo. Toma minha vida nas tuas mãos. Toma minha vida nas tuas mãos. Perdoa, Senhor, os meus pecados Perdoa, Senhor, os meus pecados. e me faz viver a vida abundante E me faz viver a vida abundante que somente Jesus pode me dar. que somente Jesus pode me dar. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. E eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém? Se você fez essa oração por primeira vez, eu recomendo que você busque uma igreja evangélica que fale dessa ressurreição, que viva essa ressurreição, que viva esse poder que o Senhor tem para a minha vida e para a tua vida. Uma igreja que esteja próxima da tua casa. Ou você pode estar com a gente aqui na nossa igreja digital, né? Através de Zoom, através do YouTube, através da ministérioaguaviva.net, de todas as redes sociais. E a gente vai junto, aprendendo, junto nós vamos aprendendo o que é viver essa ressurreição com Jesus. E você que já tem a Jesus, mas não tem vivido a ressurreição, você tem estado tão preocupado com as coisas do teu dia a dia, você tem estado tão preocupado com o amanhã e esquece de viver o hoje, esquece de realmente dar valor a essa ressurreição de Jesus, essa ressurreição que Ele quer que você também tenha. Na verdade, você precisa se reconciliar com Deus. Você precisa voltar para os caminhos do Senhor. Você precisa voltar a crer que Jesus é o Filho de Deus, é aquele que vai transformar a tua vida em nome de Jesus. Não importa qual seja a tua situação agora, não importa qual igreja que você esteja, qual é a denominação que você esteja, o que importa é se você crê na ressurreição de Jesus e que você queira ter essa ressurreição na tua vida. Se você quer isso, feche os teus olhos que eu vou orar por você. Senhor, nós louvamos e bendizemos o teu nome, porque o Senhor tem um plano para a vida de cada um de nós, um plano para a humanidade. E esse plano, Senhor, se chama Jesus Cristo. Um Jesus que veio, sofreu, morreu e ressuscitou
para que nós tivéssemos a condição, Pai, de estarmos vivendo esta vida e a vida eterna contigo. Agora, Senhor, eu quero te pedir perdão se muitas vezes nós temos saído do teu caminho, nós temos deixado de crer, nós temos deixado de seguir, nós temos deixado, Senhor, de deixar o Senhor tomar conta da nossa vida. Pai, nos perdoa. Nós queremos, a partir de agora, nos reconciliar contigo. É uma reconciliação, Senhor. Assim como o filho pródigo, nós queremos voltar para a tua casa. Senhor, perdoa os nossos pecados, usa-nos, Senhor, usa a nossa vida com o propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Se você estava afastado dos caminhos do Senhor por algum motivo e você ainda tem alguma dúvida, você pode falar com a gente. Juntos nós vamos buscar dentro da palavra a solução para todas as suas dúvidas. Vamos buscar dentro da palavra aquilo que o Senhor tem para a minha vida e para a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria de deixar com você só um versículo que se encontra lá em 1 de Coríntios, capítulo 6, versículo 14, fala assim: Deus ressuscitou o Senhor. Esse Senhor é Jesus. Deus ressuscitou a Jesus e também nos ressuscitará. Vai ressuscitar você e eu pelo seu poder, pelo poder que ele tem. Esse poder de Deus, ele vai ressuscitar você e eu, não importa aonde nós estejamos, não importa como nós estejamos, nós seremos ressuscitados pelo poder do Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Amém? Obrigado por você estar com a gente aqui até agora. E eu te convido para que você esteja conosco. Na próxima quinta-feira, nós temos o nosso estudo bíblico. Estamos falando sobre as parábolas de Jesus, né? Vem com a gente, vem estudar, venha conhecer um pouco mais daquilo que o Senhor tem falado para você e para mim, né? Através das parábolas. Parábolas que são tão profundas e muitas vezes nós passamos desapercebidos por ela. Então, vem com a gente e nós vamos juntos buscar a resposta do Senhor para cada uma dessas parábolas e cada um das nossas dificuldades. Amém? Tenha uma semana poderosa, cheia da força, da unção e do poder do Senhor, em nome de Jesus. Fica na paz. Deus te abençoe. Tchau, tchau.